Número do substantivo. Quanto ao número, o substantivo varia em singular e plural. Singular, quando se trata de apenas um ser, e plural, quando se trata de mais de um. Os substantivos terminados em vogal ou de tom oral, que são aqueles que contêm til, você acrescenta um S no final das palavras. Exemplo, mesa, mesas. Os substantivos terminados em N, acrescenta-se S ou ES. Exemplo, pólen, pólens, pólenes. Substantivos terminados em R ou Z, acrescenta-se ES. Exemplo, veloz, velozes. Já os substantivos terminados em X, eles são invariáveis, ou seja, não modificam quando vão para o plural. Xerox é xerox no singular e também no plural. Tórax também. Uma palavra para o plural e para o singular, a mesma palavra. Substantivos terminados em M, troca-se o M por NS. Exemplo, nuvem, nuvens. Substantivos terminados em AL, EL, OL e UL, troca-se o L por IS. Exemplo, anel, anéis. Já os que são terminados em IL, você troca por IS se eles forem paroxítonos, tá? Oxítonos. Se for oxítono, você troca por IS. Se for paroxítono, é IS, tá? Aqui oxítono e aqui paroxítono. Os substantivos terminados em S, quando um monossílabo ou oxítono, acrescenta-se ES. Exemplo, país, países, ases. Quando forem paroxítonos ou oxítonos, são invariáveis. Exemplo, lápis, ônibus. Uma única palavra usada tanto para o singular quanto para o plural. Já no plural dos substantivos compostos, as duas palavras passam para o plural quando são substantivo mais substantivo. Por exemplo, couve-flor, couves, flores. Quando são substantivo mais adjetivo. Exemplo, tenente, coronel, tenentes, coronéis. Quando são numeral mais substantivo. Exemplo, segunda-feira, segundas-feiras. E quando são adjetivo mais substantivo. Exemplo, alto relevo, altos relevos. Em outros casos, nós veremos que as palavras que não terminam, que não são compostas de substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, numeral mais substantivo e adjetivo mais substantivo, o plural funciona de outra forma. E vamos ver agora. Quando só a primeira palavra passa para o plural. Quando é composta de um substantivo
mais uma preposição, mais outro substantivo. Substantivo, preposição, substantivo, certo? Como cana de açúcar. E aí só a primeira passa para o plural, canas de açúcar. Ou quando ela é composta de um substantivo, mais um substantivo que é determinante do primeiro substantivo. Ele determina o primeiro substantivo. Como, por exemplo, palavra-chave. No plural, palavras-chave. E só a segunda passa para o plural, recebe o plural, quando ela for composta de um verbo mais um substantivo. Quebra-mar. Então, só a segunda, que é o substantivo, vai para o plural, tá? Só o substantivo vai para o plural, tá bom? Quebra-mares. Ou quando é composto de advérbio mais substantivo. Então, só o substantivo no plural. Bem amado, bens amados. Lembre-se, só o substantivo no plural nesse caso, tá? Ex-alunos, prefixo mais substantivo. Ex-alunos. Quando palavras repetidas, tem muita gente que tem dúvida nisso, se quando as palavras são repetidas, como tico-tico, teco-teco, reco-reco, se as duas vão para o plural. Não, as duas não vão para o plural. Só vai para o plural a segunda palavra. Como vocês podem ver aí no exemplo. Reco-reco, plural, correto é reco-recos.